certo? Porque não adianta nada, o celular também vai tudo para o raio. Que agora era a corneta, né? Era a vez da corneta, certo? A ficha também vai tudo pro raio que o parta. O Brasil perdeu para a Bélgica 2-1. Vai a caneta também, que eu não vou usar. Só não vou jogar o celular porque não dá para comprar outro. E é quanto, né? E é quanto, é verdade. É o seguinte, o Brasil perdeu para a Bélgica 2-1. Um gol contra do Fernandinho. Vários passes errados do Fernandinho. Um gol do De Bruyne que deitou o jogo inteiro, principalmente no primeiro tempo, evidentemente, né? Aí no segundo tempo perdendo por 2-0, né? Perdendo por 2, perdendo por 7. Não, brincadeira, aos 7 nunca mais. 7 nunca mais. Aí o Brasil foi para cima, encontrou um gol lá com o Renato Augusto, pressionou, mas quando a bola chegou no gol tinha um baita de um goleiro lá, o tal do Courtois. E o Brasil vai voltar para casa sem o Hexa, João Antônio, mas perdeu por uma seleção que mostrou um bom futebol, né? Primeiro, para marcar 2 gols, e segundo, para segurar a pressão da seleção brasileira. Não dá para depreciar tudo que a Bélgica fez no jogo. Claro, não é pelo que a Bélgica fez no jogo. Um abraço, Frank, abraço para todos que acompanham mais essa live aqui no terceiro tempo. Não é o que a Bélgica fez no jogo. A Bélgica faz esse trabalho desde 2006. A Bélgica, quando veio de umas eliminações, principalmente em 2004 na Eurocopa, que ela sediou junto com a Holanda, ela teve um dirigente que decidiu mudar tudo no futebol belga. E aí começou a trabalhar, foi nos clubes, nas categorias de base, e fez um ultra planejamento para que o futebol belga, a partir de então, jogasse de uma mesma forma em categorias de base, na seleção principal, nos clubes. Os clubes entenderam que a Bélgica é um país pequeno, um país que não tem tanta tradição assim no futebol, e esse trabalho de planejamento veio dando frutos a partir de agora. Na Copa de 2014 eles já foram bem, acabaram caindo, na Euro também acabaram saindo antes, e agora explodiram com essa chegada numa semifinal. Pela segunda vez a Bélgica chega numa semifinal de Copa do Mundo. Isso tinha acontecido em 86, quando a Bélgica perdeu a semifinal para a Argentina, e depois perdeu a decisão em terceiro lugar para a seleção da França. Então não é por acaso que a Bélgica chegou aqui. É um trabalho que, por exemplo, a gente fala muito isso porque no Brasil, a gente não vai querer discutir sempre a postura do futebol brasileiro, a desorganização do futebol brasileiro, porque isso já vem de muito longe. Já vem de muito longe. O Brasil estava às portas de se eliminar de uma Copa do Mundo quando chamaram um novo técnico. Ele veio, começou bem, mudou a cara do time, fez o torcedor confiar, mas chegou na hora em que teve que jogar contra um futebol bem treinado, um futebol que já vem trabalhando nessa base há muito tempo. O Brasil acabou naufragando. Poderia ter sido um resultado diferente? Poderia. O Brasil começou bem o jogo, a Bélgica começou um pouquinho assustada lá atrás, o Brasil teve umas 2 chances, uma com o Paulinho, outra na bola na trave do Thiago, mas quando a Bélgica colocou a bola no chão, a Bélgica deu um passeio no primeiro tempo. Fez o primeiro gol, o gol contra, aí teve o segundo gol, uma jogada do De Bruyne maravilhosa, e o Brasil deu espaço. Se a Bélgica acertasse o último passe, teve mais outras 2 chances que poderia fechar o caixão já no primeiro tempo. O Brasil sentiu os gols, né? O Brasil sentiu. Aí no intervalo é aquilo que você falou, perdido por 1, perdido por 1000, você tem que ir para cima. O Brasil foi. Claro que tem jogadores de muito talento, o Marcelo, o Felipe Coutinho, o Neymar, a gente sente que não está no melhor dele, ele não voltou a ser o Neymar que a gente conhece. Mesmo assim fez um gol de cabeça, teve mais umas 2, 3 chances, uma com o Firmino, que entrou bem no jogo, uma com o Coutinho de frente para o gol, e teve também aquela última do Neymar. A maior parte delas, o Courtois defendeu. Aquela do Renato Augusto, ele ficou na frente e chutou para fora. Mas é que é diferente, por exemplo, porque aí você tem que levar em conta o tamanho do goleiro adversário. Não só pelas defesas que ele fez, mas pelas bolas que o Brasil errou. Porque quando você está cara a cara com um goleiro daquele tamanho, daquele porte e daquela condição técnica, você tenta tirar o máximo possível dele. E aí você acaba errando. Então isso aconteceu nos lances do Renato Augusto, do Coutinho. Então é o que eu já imaginava. O Brasil pegou um lado de tabela muito ruim. França, Bélgica e Brasil são as 3 melhores seleções da Copa. 2 das melhores se enfrentaram. E uma delas tinha que ganhar, a outra tinha que perder. E aquela coisa, né? Se quiser ser campeão também, você tem que, vai ter que demorar quem passar na sua frente, certo? Claro. Então jogasse com a Bélgica ou com a França em uma final
em outra fase do torneio, ia ter que passar por cima, né? Bom, ó, o negócio é o seguinte, o Tarcísio Simas está mandando uma bandeirinha da Bélgica aqui, um salve pra gente. O Ricardo Porto, Marcos Freitas da Luz, muita gente participando. O Marcos diz assim, o Fernandinho falhou no segundo gol, deveria ter feito uma falta ali, uma chamada falta tática. O Ronaldo falou muito sobre isso na transmissão da TV Globo. O Leonardo Santos Rocha, na verdade o Fernandinho matou o time. O que você achou da entrada do Fernandinho? Não teve o mesmo volume de jogo do Casemiro, né? Foi infeliz lá que fez o gol e sentiu a partida, né? Sentiu muito. Não é a primeira vez que isso acontece. Sentiu muito, o Fernandinho estava naquele 7-1 e foi um dos jogadores mais envolvidos pelo ataque da Alemanha, errando bolas fáceis. Se recuperou os outros 4 anos, jogando muito bem na Inglaterra, mas hoje sentiu de novo. O Casemiro deu muito mais consistência à defesa brasileira. O Fernandinho deu azar naquele gol e parece que sentiu. Começou a errar passe, começou a dar bolas de graça para o adversário, não marcou. Quando ia para o ataque, não fazia a jogada certa. Então realmente foi, não vou dizer que foi uma escolha infeliz do Tite, porque era o jogador da posição. Que tinha que fazer. Mas ele sentiu realmente. E o Tite naquela hora não podia tirar o Fernandinho para colocar um outro jogador, porque ele precisava das alterações para mudar o ataque. Tanto que mudou, tanto que o Firmino entrou bem, o Douglas Costa entrou bem também no jogo. É que a Bélgica naquele momento se fechou, e se fechou muito bem. Foi muito bem o Roberto Martinez mudando o time. Eu já dizia que eu esperava que ele fosse mexer em alguma coisa, colocou o Fellaini para ajudar, eu até tinha pensado no Dendoncker, mas ele colocou o Fellaini, que é mais experiente, para ajudar o Bernier no setor direito com o Neymar, e colocou o Chadli para jogar junto com o Hazard nas costas do Fagner. Então ele impediu as subidas do Fagner, o Marcelo, ele deixou o Marcelo subir, porque tinham 3 jogadores marcando, e jogou o Lukaku para aquele setor. É que aí o Brasil consertou depois, colocando o Miranda como um segundo, como se fosse um lateral esquerdo, para marcar realmente o Lukaku, e aí sumiu com o Lukaku, colocou o Lukaku no bolso. Miranda que teve uma boa atuação, mas foi bem o Roberto Martins, porque tem peças para isso. Merian Carotini, Ana Maria Silva já mandou um vai Palmeiras aqui, tipo, vamos esquecer Copa do Mundo. Marcos Freitas da Luz treina todo dia para isso, gente. Seleção da Bélgica é uma boa seleção, não perdemos para qualquer um não, tá? Gilson Voltolini está conosco, Estênio Alves, a verdadeira seleção se chama Sociedade Esportiva Palmeiras, Chupa chora, Hexa jamais, Leandro Antônio Rosa escreveu aqui, o Wendel Viana, jogamos como nunca, perdemos como sempre. Olha, tá até em destaque aí na nossa home, aí no terceirotempo.com.br, a nossa assina com os europeus na Copa do Mundo. Né? Repetindo aí, de 2002 para cá, quando conquistamos o pentacampeonato, sempre eliminados por equipes europeias. Né? O Carlos Alberto, esse time cai. Marcos Paulo Fernandes dos Santos, o tal Jesus não jogou nada. Não foi bem mesmo, no final das contas não foi bem mesmo. O Dingo Bala, o Fernandinho matou o time, o Dennis Norton, a salvação foi assistir tal, porque o Galvão não... Aí tirou o William, melhor jogador em campo, você achou? Não. A saída do William? Não, o William foi o William dos primeiros jogos e não do jogo contra o México. Oswaldo Oliveira, não adianta a mídia fazer média com a CBF. Poxa vida, hein? O Leonardo Santos Rocha, agora volta o brasileiro, vai Corinthians. Cadê o Neymar? Pergunta aqui o Marcos e Jane Longini. Muita gente perguntando assim, de 2 peças especificamente, Antônio. O Neymar, o que o Neymar deixou de apresentar no jogo, por que ele foi abaixo de novo, e o Coutinho que brilhou nos 2 primeiros jogos, parecia que mais hoje talvez tenha feito a pior partida dele. Eu não achei o Coutinho tão ruim assim, ele buscou o jogo, chutou de fora da área no primeiro tempo principalmente, é que no segundo tempo a defesa estava muito fechada, ele tinha que tentar alguma brecha. Teve uma bola clareada lá pelo Neymar. Ele chutou muito mal, mas é aquilo que eu falei, você tenta tirar tanto do goleiro que você acaba jogando fora, porque todo mundo conhece o Courtois. Claro, não foi o Coutinho dos outros jogos, mas eu não acho que ele tenha jogado tão mal assim. A defesa da Bélgica é que matou o Brasil, jogando com uma linha com 3, uma outra linha com 5, esses 5, 2 deles formavam uma linha com 5 para ficar com 3 no meio, e o Brasil pelo meio não conseguia atacar. A Bélgica deixou as pontas mais ou menos livres para o Brasil, e aí sim a gente tem aquela atuação do Neymar que foi mais uma vez abaixo, mas a gente eu imagino que seja porque ele não voltou ainda bem da contusão. Bom, é isso aí. Eduardo Rubens, Irã Oliveira, Sherry Martins, o Sidney Marinho Bueno, diz que na hora H a molecada não jogou nada, tinha muito jogador novo. Bom, gente, isso aí fica pra próxima, né? Fazer o quê? Futebol é assim mesmo. O Marcos Freitas da Luz, falando bem da Bélgica, até semana passada
passou pelo Japão na sorte. Você quer o quê? Que a gente detone a seleção da Bélgica? Fale que os caras não jogam nada, que é uma seleção ruim, depreciar ainda mais a derrota do Brasil? Se liga, amigão. Agora, a opinião é opinião, né? Pra mim, aliás, nós estamos falando aqui desde o começo da Copa que a seleção da Bélgica é uma boa seleção. A gente só não sabia se na hora do vamos ver mesmo se ia pesar ou não, entendeu? Agora, destaque também, João, e você pode falar sobre isso, porque o Luiz Pereira esteve aqui, quem acompanhou sabe, ele falou, olha, o técnico da Bélgica é um espanhol, ele é muito inteligente, o Roberto Martínez, estou acreditando nesse grupo por causa dele também, e ele foi bem, né? E eu creio que a surpresa toda vai ser a Bélgica. Tem um grande time, né? É um grande time, todos eles jogam no futebol europeu. O problema lá talvez seja a camisa, né? Se eles deixarem de lado... Eu acho que a primeira vez, entende, que esteve aqui no Brasil, eles passaram uma experiência. Então, agora, é a mesma base, né, Luiz? Com os jogadores mais experientes. Um ano mais experiente. Entendeu? Um treinador espetacular também, que eu acredito que é o Martínez, né? Que é espanhol. Eu acho que tem tudo. Foi bem. A armação do time você já conhece tudo. Desde o início da Copa, eu estou falando que os dois melhores elencos, os dois melhores times, as duas melhores seleções são França e Bélgica. Os jogadores dessas duas seleções são os melhores elencos da Copa do Mundo, junto com a Alemanha. A Alemanha, para mim, eu repito, foi uma grande decepção. Eu não esperava tanto da Espanha, eu acho um time muito burocrático, apesar daquele toquinho de bola. A Argentina, a gente já imaginava que com o Messi, sem o Messi, não ia chegar muito longe. Portugal só tem o Cristiano Ronaldo. Então, eu entendia que as duas principais seleções em nomes eram a Bélgica e a França, e também a Alemanha. Aí o Brasil vinha num segundo patamar, porque também tem Neymar, tem Marcelo, mas se a gente pegar o grupo do Brasil, o grupo de jogadores do Brasil, a gente vê que tem muitas falhas individuais no próprio time e também no grupo de 23. O Tite não tinha tanta gente para ele poder mudar, ele não tinha tantos ovos para fazer um omelete para mudar alguma coisa. Foi tirar um pelo outro, torcer para que o Douglas Costa corresse mais, que também não é um jogador que muda qualquer jogo. Entrou bem quando entrou, mas também não vai dizer que o Douglas Costa é o Pelé, o Garrincha. Então, desde o começo a gente está falando da Bélgica e da França. Quem acompanha a gente... O Irã Oliveira, agora as atenções voltam para o meu São Paulo. O Eduardo Rubens, Neto, o Brasil acabou ou pode manter esse time? Não sei, o Neto não trabalha aqui. Aqui é terceirotempo.com.br, tá certo? A redação do Milton Neves. O Neto, que eu saiba, trabalha na Band. Mas se servir a pergunta para nós, eu acho que essa geração ainda tem mais chão aí pela frente, né, João? Olha, eu acho que tem alguns jogadores... Alguns, claro, evidentemente, né? Se a gente pegar, o goleiro não vai para outra Copa, acho que vai aparecer mais gente. Goleiro, hein? Falar para você, foi embora da Copa sem ser testado. O Miranda não dá mais, Thiago Silva não dá mais, o Marcelo não dá mais, o Fernandinho acabou. Acho que o que ficou de bom nessa Copa para uma futura Copa do Mundo, o Neymar ainda tem tempo para jogar, ele inteiro, sem contusões, ele pode realmente ainda mostrar muita coisa. O Felipe Coutinho não jogou tão bem hoje, mas ainda é um jogador útil, ainda é de uma geração que tem mais uma Copa. O Gabriel Jesus ficou devendo demais, acho que a pressão em cima dele vai ser muito grande. Mas só também é um dos mais novos. Um dos mais novos, ele vai ter que mostrar muito na Inglaterra. Tem que manter o nível, continuar sendo goleador nos seus times. O Douglas Costa, eu não sei se em 4 anos ele mantém o mesmo nível, não acredito. Do jeito que se contunde? O Willian já foi a segunda Copa dele. Sinceramente, eu acho que essa Copa do Mundo o Paulinho já foi, Renato Augusto já foi. Essa Copa do Mundo é para esquecer, agora é partir para o zero. Mas tem uma base aí, você tem Marquinhos, o Danilo que lesionou, né? Também ia mudar muito, o Daniel que não foi, também seria a última. Eu acho que o Felipe Luiz, 33 anos, também não vai de novo. Eu acho que dessa geração, dessa laranja, vai aproveitar muito pouquíssimo sumo para a próxima. E essa aqui, ó, Daniel Vitalino Moraes, Renato Gaúcho, já deu para pegar, né? Trabalho do Tite, qual a avaliação que dá para fazer? E você acha que é um trabalho que tem que ter continuidade? Eu não gosto de mudança, de muita mudança. Eu gostei. Como nós estamos habituados, né? Um resultado, segunda. É que a gente analisa muito o resultado final. Isso. E, por exemplo, se eu tivesse chegado numa semifinal, o brasileiro não se contenta com nada, na verdade.
E podia chegar na final e perder, queria ser crucificado de tudo quanto é jeito também. Eu acho que o trabalho foi bem feito. O Brasil ficou um grande tempo sem perder. O Brasil perdeu um jogo só com o Tite, que foi aquele amistoso para a Argentina. Sim. Claro que não foi muito testado. E eu acho que aí foi o grande problema da seleção brasileira nessa era Tite. Os testes foram poucos. Quando o Brasil fez os últimos amistosos, a Alemanha jogou com o time reserva e o outro amistoso foi contra a Rússia, que também estava mais preocupado contra a Inglaterra, né? Fez contra a Inglaterra. Começou a fazer teste, assim, a buscar os testes depois do time já classificado. Eu acho, a única coisa que eu entendo é que como, talvez nem tanto, mas como o Felipão, o Tite, ele fez aquela família Tite. Então ele poderia ter arriscado mais com alguns jogadores e não arriscou. Foi muito protecionista com alguns. Muito protecionista com alguns. O Renato Augusto, por exemplo, fez o gol, entrou bem hoje, mas entrou para jogar 10 minutos, 15 minutos com o time adversário já todo fechado, que não ia ter correria para o lado dele. Então, alguns jogadores eles acabaram sendo levados porque foram aproveitar, jogaram, não sei, eu acho que a partir de agora, se o Tite for mantido, é começar um trabalho absolutamente novo. Acho que é o que eu falei, acho que tem poucas laranjas que vão dar sumo a partir de agora desse grupo de 23. Augusto Duarte, temos um camisa 9 que não faz gol, mas marca, disseram alguns, daí ele na zaga desvia a bola que toca no Miranda, culpa exclusiva do Tite. Que bola do Gabriel Jesus que desviou no Miranda, você está falando do gol? O gol foi o Kompany que desviou a bola e ela bateu no ombro aqui do Fernandinho, né? O Jesus estava na jogada, mas se não tivesse desvio do Kompany, acho que os jogadores brasileiros acertariam a bola. Então não tem um demérito assim também dos caras, mas o mérito do Kompany que conseguiu antes dos dois até resvalar a bola. A Sânia Araújo, ainda bem que acabou, não aguentava mais, vai Corinthians, Márcio Almeida vai dormir, nós vamos logo mais à noite. O Wagner Alecrim Moiô. Kleber Marques Monteiro manda um abraço para Cuiabá, no Mato Grosso. Alô, Cuiabá. Rogério Ceni para treinador da seleção. Pede aqui o Paulo Alexandre Bononi. O Francisco Bandeira Cardoso da Silva, para você também. O Márcio Almeida, valeu Cuiabá. O Adailton, faltou o Casemito. E a Fátima Rosário está conosco. O Adagildo Júnior também. O problema do Tite é confiar em ex-jogadores. Paulinho está mal, em alguns com idade avançada. Mas era uma seleção envelhecida. Eu acho que quem aproveitou bem a Copa? Casemiro, Felipe Coutinho, o Neymar, que jogou abaixo do nível dele, mas a gente sabe do potencial que ele tem. O Firmino, quando entrou, jogou pouco, mas quando entrou, ele fez a parte dele. E o Douglas Costa, porque entrou já naquela hora de desespero, que o time estava cansado do adversário e tudo. O Douglas Costa se lesionou 2 vezes estando com a seleção, né? Também é dose para leão. Isso eu estou falando para uma futura geração. Sim. Claro, Thiago Silva e Miranda foram bem hoje, acabaram tomando 2 gols, um de contra-ataque, o gol contra, que eles não tiveram culpa. Mas eu vejo que para uma futura geração, o Casemiro, o Felipe Coutinho, o Neymar são os 3, e o Marquinhos não jogou, mas o Marquinhos pode ter espaço. E aí a gente tem uma geração que está chegando. Titular até o fim da... A gente tem uma geração que está chegando que é boa. O problema é sempre aquele. A gente vê se esses jogadores, eles vão dar certo na seleção, e esse fato de ir para a Europa muito cedo, se isso pode atrapalhar. Tem o Vinícius, do Flamengo, tem o Lucas Paquetá, que é um baita jogador, tem o Rodrigo do Santos. Então, são jogadores que têm aparecido muito bem. Agora, é o que eu falo, eu acho que agora vai ter que começar praticamente do zero. O que eu acho que já devia ter sido feito em 2014. Mas... é o seguinte, seleção perdeu, já foi também, então vou falar para você, agora não tem que ficar caçando bruxa também, né? Vai ser aquela chuva de críticas para cima do Neymar, que eu acho que nem será tão justo assim, porque a culpa não é só dele, né, digamos assim. Neymar veio de uma lesão, fez 45 minutos de um jogo contra a Croácia, depois atuou no outro amistoso da seleção brasileira, veio recuperando ritmo durante a competição. Hoje não foi tão bem, parece que sentiu alguma coisa também no primeiro tempo, mas enfim, mesmo assim na hora que teve que procurar o jogo ele procurou, mas não deu, né? Não deu mais uma vez, e aí volta aquela comparação, vamos comparar ele com o Messi, com o Cristiano Ronaldo, tem isso, mas não tem Copa e tal. Segue o jogo, gente, segue o jogo, segue o barco, tem mais Copa do Mundo, em 2022 está aí, a gente vai lá em novembro, dezembro, lá no meio do calor, lá dos Cambau 4 do Catar,
e segue o jogo, é a vida que segue. Amanhã da Inglaterra ou da Suécia na primeira quarta de final do jogo das 11? É um jogo encardido. A Inglaterra tem uma equipe boa, uma equipe forte, também marca bem e tem um contra-ataque rápido, porque tem jogadores como o Dele Alli, como o Lingard, que é um jogador muito rápido também, muito veloz, o Sterling, que é bom de bola, o Kane para fazer gol. Enquanto a Suécia é aquela marcação pesada, forte, não tem grandes talentos, fora o Forsberg. Eu tivesse que apostar minhas fichas, eu apostaria na Inglaterra, mas é puro palpite. E no jogo das 3, então, pior ainda, hein? Pior ainda. Croácia e Rússia. A Croácia é melhor do que a Rússia, mas é aquilo que a gente fala, a Rússia está jogando agora com o coração. Vai ser empurrado pela torcida, sei lá, se o VAR pode dar uma ajudinha também ou não, né? Porque teve aquele... Aliás, algum lance de contestação no jogo do Brasil, não? Não achei. Eu achei que esse último lance, inclusive, que o Neymar reclamou, ele já tinha pulado quando o jogador que foi buscar o seu espaço encostou com a mão no rosto dele. E no primeiro lance que o Gabriel Jesus reclamou no primeiro tempo, a bola já tinha saído quando o Kompany foi com a perna, tirou a perna, e claro que a perna no carrinho seguiu. Aí depois ele acabou encostando no Gabriel, mas a bola estava fora. Boa. Então tá bom, ó, João. Valeu. Ficamos para as próximas lives aí. A gente continua falando, né? A partir de semana que vem a gente já fala mais uma vez da nossa competição, do Campeonato Brasileiro. Não vai ter bola rolando ainda, né? Porque a Copa continua. Parou para o Brasil, mas o Brasil é que não para, gente. A gente tem que seguir em frente, né? E o futebol é a coisa mais importante entre as menos importantes, não é isso? Exatamente, como fala o nosso Milton. Isso aí. Valeu, pessoal. Um abraço a todos e... Bom final de semana. E sei lá, essa corneta aqui, não vou usar mais essa porcaria dessa corneta!